Pois é, né, senador? Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez conosco aqui na CNN, no mesmo lugar, dia também de CPI, e que para 28 senadores, ao menos, tem que ser prorrogada mais uma temporada de CPI da pandemia. Por que o senhor não assinou o requerimento até agora para dar mais tempo de investigação? Muito bem, Basília. Em primeiro lugar, se for necessário que se assine, eu não vejo problema nenhum em assinar. Mas não pelos motivos do G7, que a gente sabe que são motivos, no meu modo de entender, respeitando quem pensa diferente, motivos politiqueiros para antecipar o calendário de 2022. Então, a minha intenção é investigar a todos, governo federal, estados e municípios. Esses dois últimos atores, as gestões municipais e estaduais, em 60 dias de CPI, que nós já completamos, eles ignoraram completamente. Então não podem usar esse argumento de que ignoraram para querer prorrogar se nós temos 30 dias agora. Então eu estou observando como é que a coisa vai andar nessas semanas, a real intenção, mas o objetivo é realmente que a gente possa fazer um trabalho assertivo, buscar a verdade onde ela esteja, mas que a gente também possa colocar o país para andar com reformas administrativas, reforma tributária. Então é uma linha muito tênue que a gente tem que ter muita serenidade e responsabilidade com o país nesse momento. Colombo. Senador, bom dia mais uma vez, obrigado por nos atender. O senhor tem sido um dos senadores que mais bate na tecla da necessidade de investigar corrupção, desvio de dinheiro público da saúde por governos estaduais, por prefeituras. Agora surge uma denúncia de corrupção, mas dentro do Ministério da Saúde. O senhor acha que a denúncia é contundente o suficiente para fazer com que a CPI desvie todo o seu foco para ela? O senhor acha que o presidente da República, se avisado, como diz o deputado Luiz Miranda, dessa suspeita, agiu corretamente? Olha, Colombo, eu acho que há muita coisa nebulosa nisso tudo. Por isso que é necessário que a gente aprofunde a investigação. A verdade precisa vir à tona, onde quer que ela esteja. É uma manipulação explícita que a gente tem visto nessa CPI. O cidadão de bem que acompanha o andamento dessa CPI, os que ainda o acompanham, eles percebem isso, ou seja, esse G7 não está nada interessado em analisar o meu requerimento, que também deu origem à CPI, para investigar os bilhões de reais de verbas federais para estados e municípios. Inclusive hoje a gente tem um requerimento importante nesse sentido, vamos ver o comportamento, que é para a gente poder investigar aquele consórcio Nordeste. Toda vez que a gente fala isso, é um silêncio ensurdecedor dentro da CPI, porque é um caso gravíssimo. Para mim, até agora, é o símbolo da corrupção nacional nessa pandemia, né? Foram 300 respiradores comprados da indústria da droga da maconha. Esse dinheiro foi antecipado, quase 50 milhões de reais. E onde a gente anda no Nordeste, as pessoas nas ruas perguntam: e aí, vocês vão ou não vão analisar isso? Então eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Até agora essa CPI não teve equilíbrio. Nos 2 meses só investigou governo federal. Tem que continuar investigando? Tem que continuar investigando, eu concordo. Mas vamos ver se equilibra um pouco agora, olhando para a corrupção, que ao que tudo indica tem gente poderosa envolvida com relação a estados e municípios. Depois de tudo que a gente acompanhou na semana passada, no depoimento dos irmãos Miranda, sem dourar a pílula, eu gostaria que o senhor respondesse. O presidente prevaricou? Olha, eu acredito que a gente não posso fazer pré-julgamento, né? Isso aí tem as autoridades que precisam investigar. Acho que foi adequado o posicionamento da CPI e já fazer caminhar esse processo para que haja um aprofundamento. Agora, eu acredito que o desenrolar disso tudo é que a gente vai ver realmente se houve o fato, confrontar dados aqui, para que a gente possa realmente ter uma cravada com relação a essa questão. É muito fácil hoje, num clima tenso que a gente está, de polarização extrema de um lado, cegueira, muitas vezes, política, a gente ter uma posição ou A ou B. É fla-flu.
Eu não participo disso. Eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é de pacificação, é de serenidade, para que a gente possa realmente entender o que está acontecendo. É um jogo, existe um jogo aqui acontecendo nesse momento e o país é a bola, né? Então a gente precisa ter muito cuidado para encaminhar bem esse momento para a nação. O senhor é a favor da prorrogação da CPI por mais 30, 60 ou 90 dias, senador? Se for necessário, eu não tenho problema nenhum para assinar. Acontece que durante 60 dias nós tivemos, Colombo, aí uma completa... ignoraram completamente o nosso pedido de CPI, né? Que não sei se você com certeza sabe, mas a população talvez não esteja se atentando, que são 2 requerimentos que deram origem a essa CPI. Um do Randolph Rodrigues, com o objetivo claro de focar as investigações apenas no governo federal, e o meu, que, além de focar no governo federal, também quer analisar corrupção em estados e municípios, porque dinheiro não faltou para o enfrentamento à pandemia. A gente pode ser contra a favor de governo, mas todos reconhecem, todos os senadores reconhecem que dinheiro foi muito para estados e municípios. E sobraram escândalos, a Polícia Federal que o diga. Inclusive no meu requerimento eu citei a CNN, né, os fatos determinados pelas operações da Polícia Federal. Eu tentei trazer a Polícia Federal aqui para a CPI, fui o único voto. Fui vencido tanto pelos governistas quanto pelos oposicionistas. E eu espero que a partir de agora a gente possa, até com o ministro Wagner Rosário, que foi um requerimento meu, e ele deu declarações na imprensa que quer vir à CPI, que é o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, e ele possa trazer mais dados, tanto desse consórcio do Nordeste, que é um mistério completo, como também de governos de estados e municípios, que ele já disse. Ele já antecipou que são mais de 160 milhões de prejuízos, assim, na primeira avaliação que a CGU fez. Entre os requerimentos hoje que vão ser colocados em votação, senador, na comissão, tem um para ouvir o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que foi citado aí no depoimento dos irmãos Miranda, né? De acordo com Luiz Miranda, o deputado aliado, porém magoado, né? Ele teria, na conversa com o presidente da República, falado sobre um suposto esquema de corrupção no Ministério da Saúde e Bolsonaro teria citado o nome de Ricardo Barros. O que o senhor achou de todo esse enredo? O senhor ouviu elementos verídicos ali naquela história e frente a frente com o líder do governo, o que o senhor quer perguntar? Muito bom. Eu acredito que, independente da questão dos irmãos Miranda, né, que são muito controversas, especialmente o deputado, quem conhece um pouco da história, de matérias que saíram na imprensa, se assusta um pouco com o nível, mas ele trouxe elementos aqui que é nossa obrigação investigar. Então, o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, até pela emenda que ele fez lá na Câmara dos Deputados com relação à MP, com relação à liberação de algumas vacinas, dentre elas Sputnik e a Covaxin, que interesse é esse? Eu acho que ele precisa vir aqui, né? O nome dele foi suscitado e eu acredito que é fundamental também a Precisa, essa empresa que tem muito a explicar aqui dentro dessa CPI, porque já vendeu para o governo federal e já vendeu para o governo do Distrito Federal também e não entregou. As informações são que está enrolada essa empresa e agora, de novo, participa de uma transação milionária. Então é muito importante que a gente possa trazer essa empresa Precisa para buscar rastrear eventuais equívocos também de corrupção, equívocos não, rastros de corrupção que possam estar, seja no governo federal, seja no governo do Distrito Federal e dos estados e municípios. A gente tem mais uma pergunta agora com Gustavo Uribe.
Bem, bom dia, senador. Senador, há uma defesa dentro da CPI da convocação de Ricardo Barros, como o senhor defende, e o senhor falou também do aprofundamento das investigações. O senhor acha que será necessário uma acareação entre o deputado Luiz Miranda e o líder do governo, Ricardo Barros, para mostrar quais evidências são mais verdadeiras ou quais irregularidades eventualmente existem? Olha, isso pode ser, sim, necessário. Vamos primeiro, eu acredito que nesse momento é bom que a gente ouça o Ricardo Barros. Eu voto a favor, como tenho votado aqui, de buscar a verdade, seja ela no governo federal, estadual e municipal, para que a gente possa fazer, inclusive, acariações, se forem necessárias. Mas eu acho que nós não podemos, Uribe, fazer pré-julgamento. Nós temos que ter essa razoabilidade, porque, como eu falei há pouco, o clima está muito tenso. Isso não é bom para o nosso país, sob todos os aspectos, isso não é bacana. Então, para a gente fazer um trabalho assertivo e buscar realmente a verdade, se for necessário a acariação, após a vinda do Ricardo Barros, eu não vejo como a gente não olhar. Mas é importante que a população acompanhe e cobre seus parlamentares, sejam do G7, sejam os governistas ou sejam os independentes, para que a gente olhe também algo que essa CPI não quer absolutamente rastrear, que são os bilhões de verbas do dinheiro nosso, dinheiro seu, dinheiro da Basília, dinheiro meu, que foram enviados para estados e municípios, e o negócio parece que tem coisa gravíssima, especialmente do consórcio Nordeste, que são esses respiradores, e talvez aí seja o fio da meada. Hoje, inclusive, nós vamos votar o Bruno Dauster, que é o ex-chefe da Casa Civil da Bahia, muito ligado ao governador, que caiu por causa desse escândalo. E a dona da empresa Hempcare, que eu inclusive fui a São Paulo na sede, vi os indícios fortes de empresa de fachada, e essa dona disse que houve um pedido de superfaturamento do governo da Bahia, de pessoas ligadas ao governo da Bahia. Então isso é muito grave e a gente precisa definitivamente olhar para isso, porque senão essa CPI vai sair desmoralizada se não olhar para os dois requerimentos que deram origem a ela.